Era uma sexta-feira típica de outubro, quando minha vida mudou para sempre. Eu estava na cozinha, preparando o jantar favorito de Emma, espaguete à carbonara, enquanto ela fazia os deveres de casa na mesa da sala de jantar. O apartamento estava preenchido com o aroma de alho dourado e bacon crocante, uma combinação que sempre me lembrava dos dias mais felizes da nossa pequena família. Emma tinha 15 anos e estava naquela fase complicada da adolescência, onde cada palavra podia ser uma bomba relógio. Nos últimos meses, nossa relação havia se tornado mais tensa, especialmente depois que seu pai, Daniel, se casou com Sofia há 6 meses. A nova esposa dele era tudo o que eu não era. Jovem, glamourosa, bem-sucedida financeiramente e, aparentemente, perfeita aos olhos da minha filha. Mãe, posso passar o fim de semana na casa do papai? Emma perguntou sem levantar os olhos dos livros, sua voz carregada daquela indiferença estudada que os adolescentes dominam tão bem. Claro, querida, mas lembre-se que temos o compromisso no dentista na segunda-feira de manhã, respondi, mexendo o molho com mais força do que necessário. Ah, é verdade. A Sofia marcou uma sessão de spa para nós amanhã de tarde. Ela disse que eu preciso aprender sobre cuidados com a pele desde cedo. Emma finalmente olhou para mim e havia algo em seus olhos que me fez parar de mexer o molho. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Meu estômago se apertou. Nos últimos meses, as perguntas de Emma sempre vinham carregadas de comparações implícitas ou críticas veladas sobre minha vida, minha aparência, minhas escolhas. Pode perguntar, amor. Por que você nunca se arruma? Quero dizer, a Sofia sempre está impecável, com roupas bonitas, cabelo feito, unhas perfeitas. Ela cuida de si mesma. E você? Emma fez uma pausa, analisando minha aparência de cima a baixo. Você usa a mesma calça jeans há 3 dias e nem penteou o cabelo direito hoje. A crítica atingiu em cheio, mas tentei manter a compostura. Emma, eu trabalho 40 horas por semana como enfermeira, cuido desta casa, faço todas as suas refeições, lavo suas roupas, ajudo com os deveres de casa. Quando você acha que eu tenho tempo para sessões de spa? Emma revirou os olhos com a dramaturgia própria da idade. A Sofia também trabalha e ainda consegue estar sempre perfeita. Ela é diretora de marketing de uma empresa grande, sabia? Ganha 3 vezes mais que você e ainda tem tempo para se cuidar. Cada palavra era como um pequeno punhal. Respirei fundo, tentando manter a calma. Emma, cada pessoa tem prioridades diferentes. Minha prioridade sempre foi você. Mas isso não significa que você tem que se largar completamente. A voz dela subiu um tom, carregada de frustração adolescente. Às vezes tenho vergonha quando meus amigos veem você me buscando na escola. A mãe da Jéssica sempre está arrumada. A mãe da Amanda usa roupas da moda. E você aparece de uniforme de enfermeira ou com roupas velhas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti o sangue subir para o rosto, uma mistura de raiva, mágoa e humilhação. Depois de tudo que eu havia sacrificado por ela, depois de todas as noites em claro quando ela estava doente, depois de trabalhar turnos duplos para pagar suas aulas de dança, ela tinha vergonha de mim. A Sofia me disse que a aparência importa, Emma continuou, aparentemente inconsciente da devastação que suas palavras estavam causando. Ela disse que mulheres que se respeitam se cuidam, se vestem bem, cuidam da pele e do cabelo. Disse que é uma questão de autoestima. Desliguei o fogo debaixo da panela com mais força do que necessário, o barulho ecoando na cozinha silenciosa. E o que mais? A Sofia disse. Ela disse que você provavelmente se acomodou depois do divórcio, que muitas mulheres fazem isso. Perdem o interesse em se cuidar porque não têm mais que agradar ninguém. Emma pausou, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Ela disse que é uma pena, porque você ainda é nova e poderia encontrar alguém se esforçasse mais.
A panela quase escorregou da minha mão. Sofia, a mulher que havia conhecido minha filha há menos de um ano, estava oferecendo conselhos sobre minha vida pessoal e minha aparência. E minha própria filha estava ecoando essas opiniões como se fossem verdades absolutas. Emma, comecei, minha voz mais baixa do que o normal. Você quer mesmo saber por que eu não me cuido, como a Sofia? Ela assentiu, claramente, esperando que eu finalmente admitisse meus defeitos e prometesse uma transformação completa. Porque enquanto a Sofia estava gastando $300 em tratamentos faciais, eu estava pagando suas aulas de dança. Enquanto ela estava comprando bolsas de grife, eu estava economizando cada centavo para sua viagem de formatura. Enquanto ela estava em salões de beleza, eu estava trabalhando turnos extras para garantir que você tivesse tudo o que precisava. Emma pareceu surpresa com o tom da minha voz, mas não parou. Mas, mãe, você não precisa se sacrificar tanto assim. Se você se cuidasse mais, talvez arranjasse um marido que pudesse ajudar financeiramente, como a Sofia fez. Essa foi a gota d'água. Como a Sofia fez? Repeti, minha voz perigosamente calma. Emma, deixe-me esclarecer algumas coisas para você sobre como a Sofia fez. Emma percebeu a mudança no meu tom e finalmente levantou os olhos dos livros, me dando atenção total pela primeira vez em meses. Primeiro, querida filha, a Sofia não arranjou seu pai. Ela o conheceu quando eu já estava trabalhando duplos turnos para sustentar você sozinha há 2 anos. Seu pai, aliás, que desapareceu da nossa vida quando você tinha 8 anos porque não estava pronto para as responsabilidades da paternidade. Emma abriu a boca para protestar, mas eu continuei. Segundo, sobre ela ser diretora de marketing e ganhar 3 vezes mais que eu. Isso é interessante, porque quando eu era casada com seu pai, também tinha uma carreira promissora em administração hospitalar. Sabe por que mudei para a enfermagem? Porque a enfermeira pode trabalhar plantões, o que significa que eu podia estar em casa com você durante o dia quando você era pequena. Peguei uma xícara de café frio da manhã e tomei um gole amargo antes de continuar. Terceiro, sobre ter tempo para sessões de spa e cuidados com a pele. A Sofia não tem filhos, Emma. Ela não passa as noites acordada quando você tem febre, não sai correndo do trabalho quando você se machuca na escola, não perde finais de semana levando você para atividades extracurriculares. Emma estava começando a ficar desconfortável, mudando de posição na cadeira. E já que você mencionou que tem vergonha quando me vê na escola de uniforme de enfermeira, deixe-me contar porque estou sempre de uniforme. Minha voz estava ficando mais firme, anos de frustração reprimida começando a vazar. Porque eu saio direto do hospital, onde acabei de salvar vidas por 12 horas, para te buscar na escola. Porque você é minha prioridade. Não tenho tempo de ir para casa, tomar banho, me arrumar e voltar, porque, diferentemente da Sofia, eu não tenho uma babá ou alguém para dividir as responsabilidades. O apartamento estava completamente silencioso agora, apenas o som do tráfego lá fora preenchendo o espaço entre nós. Mas sabe o que mais, Emma? Você está certa sobre uma coisa. Me apoiei no balcão da cozinha, cruzando os braços. Eu realmente me acomodei. Me acomodei pensando que minha filha de 15 anos entenderia que existe uma diferença entre se cuidar por vaidade e se sacrificar por amor. Emma engoliu seco, finalmente percebendo que havia atravessado uma linha. Me acomodei pensando que quando minha filha me visse cansada, depois de um plantão de 12 horas salvando vidas, ela pensaria, minha mãe é uma heroína, em vez de, por que ela não está usando rímel? Me afastei do balcão e comecei a andar pela cozinha, anos de emoções represadas finalmente encontrando uma saída. Me acomodei
achando que quando minha filha visse minhas mãos calejadas de tanto trabalhar, ela pensaria: essas mãos trabalharam incansavelmente por mim, em vez de por que ela não faz as unhas. Emma estava visivelmente desconfortável agora, mas eu ainda não havia terminado. E mais que tudo, Emma, me acomodei pensando que minha filha saberia distinguir entre uma mulher que se casa com um homem que já provou ser um pai presente e responsável, e uma mulher que criou esse homem para se tornar um pai presente e responsável. A última frase saiu carregada de uma emoção que eu nem sabia que ainda carregava. Emma me olhou como se estivesse me vendo pela primeira vez. Mãe, eu não quis dizer. Não, Emma, você quis dizer exatamente isso. Minha voz estava mais calma agora, mas carregada de uma resolução que eu não sentia há anos. E sabe de uma coisa? Talvez seja a hora de você entender exatamente o que suas palavras significam. Desliguei completamente o fogo e peguei minha bolsa da cadeira. Onde você está indo? Emma perguntou, um toque de pânico em sua voz. Vou me cuidar, como a Sofia sugeriu. Peguei as chaves do carro da mesa da entrada. Você pode jantar na casa do seu pai hoje. Diga a ele que a mãe desleixada precisou sair para aprender como ser uma mulher de verdade. Mãe, espera! Emma se levantou rapidamente, finalmente percebendo a gravidade do que havia acontecido. Parei na porta e me virei para ela uma última vez. Emma, por 15 anos, cada decisão que tomei foi pensando em você. Cada sacrifício, cada escolha, cada prioridade. E hoje descobri que minha própria filha acha que isso foi um erro. Abri a porta e saí, deixando Emma sozinha com o peso das suas palavras e o aroma do jantar que ela não mais teria. Enquanto dirigia pelas ruas familiares da nossa vizinhança, senti algo que não experimentava há muito tempo: raiva pura. Não a frustração cotidiana de ser mãe solteira, não o cansaço de trabalhar demais, mas uma raiva limpa e energizante, direcionada a anos de ser subestimada, desvalorizada e tomada como garantida. Parei em um semáforo vermelho e olhei meu reflexo no espelho retrovisor. Emma não estava errada sobre minha aparência. Meus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo desajeitado, sem corte há meses. Minha pele, embora naturalmente clara, estava sem cuidados especiais há anos. Minhas roupas eram práticas, não fashion, mas pela primeira vez em 15 anos, quando olhei para meu reflexo, não vi uma mulher que havia se deixado levar. Vi uma mulher que havia feito escolhas, e estava na hora de fazer algumas escolhas diferentes. O semáforo ficou verde, e eu virei à direita em direção ao centro da cidade, deixando para trás não apenas minha filha, mas também a versão de mim mesma que havia sido definida inteiramente pelo papel de mãe sacrificada. Era hora de lembrar quem eu era antes de me tornar apenas a mãe da Emma. E pela primeira vez em anos, senti uma centelha de excitação com essa possibilidade. 2 horas depois de sair de casa, encontrei-me sentada no bar do hotel mais elegante da cidade, segurando uma taça de vinho tinto que custava mais do que eu normalmente gastava em 2 refeições. O ambiente era sofisticado, com iluminação suave e música jazz ao fundo, frequentado por executivos bem vestidos e casais elegantes. Eu destoava completamente com minha calça jeans e camiseta simples, mas estranhamente não me importava. Meu telefone havia tocado 17 vezes desde que saí de casa. 5 ligações de Emma, 3 de Daniel, aparentemente ela havia ligado para ele em pânico. 6 de números desconhecidos, que provavelmente eram Emma, usando telefones de amigas, e 3 mensagens de texto suplicantes. Eu havia silenciado o aparelho há 1 hora. Desculpe incomodar, disse uma voz suave ao meu lado. Me virei e vi um homem de aproximadamente 40 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, vestindo um terno bem cortado. Mas você parece alguém que está passando por uma revolução pessoal. Ri amargamente. É tão óbvio assim? Bem,
Você está em um dos bares mais caros da cidade, vestindo roupas casuais, bebendo vinho de US$ 50 a taça como se fosse água. E há pilhas de tecidos usados ao seu lado. Ele apontou discretamente para os lenços que eu havia usado para secar as lágrimas intermitentes. Ou é uma revolução pessoal, ou um divórcio muito caro. Pior, respondi tomando outro gole. É uma filha adolescente que me fez perceber que me tornei invisível. Ele pediu um whisky para o barman e se acomodou no banco ao meu lado, respeitando um espaço apropriado. Marcos, a propósito, e eu sou especialista em se sentir invisível. Sara, e como você se torna especialista nisso? Marcos sorriu tristemente. 15 anos de casamento, onde eu gradualmente deixei de ser uma pessoa para me tornar apenas o marido da Jennifer e o pai dos gêmeos. Até que um dia olhei no espelho e não reconheci o homem olhando de volta. Havia algo reconfortante na honestidade brutal dele. E o que você fez? Divórcio amigável, custódia compartilhada e 6 meses de terapia intensiva. Ele tomou um gole do uísque. Mas a parte mais difícil não foi se separar da minha ex-mulher. Foi se separar da versão de mim mesmo que eu havia criado para agradar todo mundo. Essa frase me atingiu como um raio. Você acha que é isso que eu fiz? Não sei, você me conte. Marcos se virou para me encarar diretamente. Quando foi a última vez que você fez algo só para você? Não para sua filha, não para seu ex-marido, não para seu trabalho, só para você. Abri a boca para responder e... nada. Literalmente não conseguia lembrar de uma única coisa que havia feito puramente para mim nos últimos anos. Exato, disse Marcos gentilmente, lendo minha expressão. E aposto que hoje alguém te fez perceber isso de uma forma particularmente dolorosa. Contei a Marcos toda a conversa com Emma, cada palavra venenosa, cada comparação feroz com Sofia, cada momento de humilhação. Ele ouviu sem interromper, apenas assentindo ocasionalmente com compreensão. Sua filha não é má, ele disse quando terminei. Ela é apenas 15 anos e foi influenciada por alguém que provavelmente vê você como uma ameaça. Uma ameaça? Eu? Ri amargamente. Olhe para mim, Marcos. Que ameaça eu posso representar para alguém como Sofia? Sara, posso ser brutalmente honesto com você? Assenti. Você é linda, mesmo cansada, mesmo vestindo roupas simples, mesmo com os cabelos presos de qualquer jeito. Você tem uma beleza natural, que a maioria das mulheres mataria para ter. Ele fez uma pausa. Mas mais que isso, você tem algo que Sofia provavelmente nunca terá. O quê? Você conquistou o amor e respeito do seu ex-marido sendo genuína. Sofia teve que se tornar perfeita externamente para conseguir a atenção dele. Na mente dela, se você decidisse se cuidar, seria uma competição desleal. Nunca havia pensado dessa perspectiva. Então, você acha que ela está deliberadamente tentando minar minha confiança através da Emma? Acho que ela está protegendo seu território da única maneira que sabe, fazendo você acreditar que não é boa o suficiente. Marcos terminou seu drink. A questão é, o que você vai fazer com essa informação? Olhei para meu reflexo no espelho atrás do bar. Pela primeira vez em anos, tentei ver além da mãe cansada, além da enfermeira sobrecarregada, além da ex-esposa abandonada. Tentei ver Sara. Eu vou provar que ela estava certa, disse finalmente. Marcos franziu a testa. Como assim? Sofia disse que eu me acomodei, que perdi o interesse em me cuidar, que poderia encontrar alguém se me esforçasse mais. Virei-me para encarar Marcos, sentindo uma determinação crescendo dentro de mim. Ela estava certa, e eu vou fazer exatamente isso. Sara, espero que você não esteja fazendo isso só para provar algo para sua filha, ou para se vingar da nova esposa do seu ex. Não. Respondi, e percebi que estava sendo honesta. Estou fazendo isso por mim, porque hoje percebi que em algum lugar, ao longo dos últimos 15 anos, eu parei de ser uma pessoa e me tornei apenas uma função. Marcos sorriu. Agora você está falando minha linguagem.
Que tal começarmos com algo pequeno? Como o quê? Bem, é sexta-feira à noite. Sua filha está provavelmente na casa do pai dela se sentindo culpada. Você tem o fim de semana todo pela frente. Ele olhou para mim com um sorriso travesso. Quando foi a última vez que você teve um fim de semana só para você? A resposta era nunca, literalmente nunca, desde que Emma nasceu. Então, aqui está a minha proposta, continuou Marcos. Este fim de semana você vai redescobrir Sarah. Não a mãe da Emma, não a ex-esposa do Daniel, não a enfermeira do hospital, só Sarah. A ideia era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Eu nem sei por onde começar. Pelo básico. Marcos pegou um guardanapo e começou a escrever. Amanhã de manhã, salão de beleza, completo. Cabelo, maquiagem, manicure, pedicure e tratamento facial. O pacote inteiro. Marcos, isso vai custar uma fortuna. Sarah, quanto você gasta por mês em Emma? Roupas, atividades, comida, material escolar? Calculei mentalmente. Uns $800 por baixo. E quanto você gasta em você? Parei para pensar. Além das necessidades básicas como comida e produtos de higiene, talvez $100. Então você pode gastar $300 em você amanhã sem peso na consciência. Ele continuou escrevendo. Amanhã à tarde, shopping. 3 conjuntos novos. Um casual elegante, um para trabalho que não seja uniforme e um para sair à noite. Eu não saio à noite. Você vai começar a sair. Marcos me entregou o guardanapo. Amanhã à noite, jantar em um restaurante caro, sozinha. Apenas você, um bom livro se quiser, e uma refeição que você vai saborear sem pressa. Olhei para a lista como se fosse um mapa para um território desconhecido. E domingo? Sunday é para consolidar a nova Sarah. Talvez uma aula de yoga, ou uma caminhada em um lugar bonito, ou visitar um museu. Algo que alimente sua alma, não suas obrigações. Peguei minha carteira e coloquei $50 na mesa. Marcos, obrigada. Você acabou de me dar o melhor conselho que recebi em anos. Sarah, ele me chamou quando comecei a me levantar. Mais uma coisa, quando você voltar para casa domingo à noite, não volte como a mesma pessoa que saiu hoje. Emma precisa conhecer sua mãe como uma mulher completa, não apenas como uma função. Saí do hotel com uma sensação de leveza que não sentia há anos. O ar noturno parecia mais fresco, as luzes da cidade mais brilhantes. Pela primeira vez em muito tempo, estava animada com o que o amanhã poderia trazer. Durante o trajeto para casa, parei em uma loja de conveniência e comprei um notebook pequeno. Se ia redescobrir Sarah, queria documentar a jornada. A primeira entrada seria simples. Dia 1. Descobri que me tornei invisível para minha própria filha. Mais importante, descobri que me tornei invisível para mim mesma. Isso muda amanhã. Em casa, o apartamento estava silencioso. Emma havia deixado um bilhete na geladeira. Mãe, desculpe, estou na casa do papai. Podemos conversar amanhã? Te amo. Pela primeira vez, o te amo dela não foi suficiente para me fazer esquecer a dor das palavras ditas mais cedo. Amor não justificava desrespeito, e eu havia permitido que nossa dinâmica chegasse a um ponto onde Emma achava aceitável me tratar como inferior. Fui para meu quarto e abri o guarda-roupa. Era patético. Uniformes de enfermeira, jeans desbotados, camisetas largas, algumas peças de roupa social velhas de quando eu ainda era casada. Quando foi que parei de me importar com a forma como me vestia? Sentei na cama e liguei meu laptop. Se ia fazer isso, ia fazer direito. Pesquisei salões de beleza de alto padrão na cidade, boutiques elegantes, restaurantes refinados. A nova Sarah não ia fazer nada pela metade. Reservei um day spa completo para as 9 da manhã, um personal shopper para as 14 horas e uma mesa para uma pessoa no melhor restaurante italiano da cidade para as 19h30.
Meu cartão de crédito não estava acostumado a esse tipo de tratamento, mas eu merecia isso. Enquanto fazia as reservas, meu telefone tocou. Daniel. Sara, você está bem? Emma me ligou chorando, dizendo que vocês brigaram e você saiu de casa. Estou ótima, Daniel. Melhor do que estive em anos. Olha, Emma é adolescente. Você sabe como elas são. Não leva essas coisas para o pessoal. Não levo para o pessoal? Interrompi, sentindo a raiva familiar subindo. Daniel, sua filha me disse hoje que tem vergonha de mim, que eu me larguei, que deveria me cuidar mais para arranjar um marido como sua nova esposa fez. Silêncio do outro lado da linha. E sabe o que mais? Ela estava certa sobre uma coisa. Eu realmente me acomodei, mas não da forma que ela pensa. Minha voz estava ficando mais firme. Me acomodei, achando que ser uma boa mãe significava desaparecer como pessoa. Me acomodei, achando que meu valor estava apenas em ser útil para os outros. Sara, não, Daniel, deixa eu terminar. Sua nova esposa aparentemente tem muitas opiniões sobre como eu deveria viver minha vida. E sabe de uma coisa? Vou seguir os conselhos dela, vou me cuidar, vou me vestir bem, vou me valorizar mais. Isso é ótimo, Sara. Você merece. E vou começar me valorizando o suficiente para não aceitar mais desrespeito de ninguém, incluindo da nossa filha. Desliguei antes que ele pudesse responder. Às 23h, tomei um banho longo e relaxante, usando produtos caros que havia comprado anos atrás, mas nunca tinha tempo de usar. Hidratei a pele, fiz uma máscara facial, até pintei as unhas dos pés. Pequenos atos de autocuidado que pareciam revolucionários depois de anos de negligência. Enquanto esperava o esmalte secar, escrevi no notebook. Dia 1. Continuação. Percebi que em algum momento comecei a acreditar que cuidar de mim mesma era egoísmo. Que ser uma boa mãe significava se sacrificar completamente. Mas hoje descobri algo. Emma não precisa de uma mãe mártir. Ela precisa de uma mãe que seja um exemplo de mulher forte, confiante e que se valoriza. Fechei o notebook e fui dormir, mais animada para acordar do que havia estado em anos. Amanhã seria o primeiro dia da nova Sara, e eu mal podia esperar para conhecê-la. Sábado amanheceu com um céu límpido, e eu acordei às 6h30 sem despertador, algo que não acontecia há anos. Pela primeira vez em muito tempo, não havia uma lista mental de tarefas esperando por mim. Não precisava preparar café da manhã para Emma, não precisava verificar se ela havia feito os deveres, não precisava planejar o dia inteiro ao redor das necessidades de outra pessoa. A sensação era estranha e liberadora ao mesmo tempo. Tomei café da manhã devagar, saboreando cada gole de café e cada mordida de torrada integral com abacate. Uma pequena extravagância que normalmente pularia para economizar tempo. Escolhi cuidadosamente o que vestir para ir ao spa. Um vestido simples, mas bonito, que não usava há anos, sapatos baixos, confortáveis, e uma bolsa pequena que raramente saía do armário. Ao me olhar no espelho, antes de sair, tentei ver além da crítica automática que sempre fazia. Sim, meus cabelos precisavam de cuidados profissionais. Sim, minha pele mostrava os anos de cansaço. Mas havia algo diferente hoje, uma centelha de determinação que não via há muito tempo. O Divine Sanctuary Spa era exatamente o tipo de lugar que eu normalmente acharia intimidador. Recepção de mármore, música relaxante, funcionárias impecavelmente arrumadas, oferecendo água com pepino e toalhas quentes. Quando me apresentei na recepção, a atendente sorriu calorosamente. Senhora Mitchell, que prazer recebê-la. Vejo que escolheu nosso pacote completo de transformação. Excelente escolha. Fui conduzida a um vestiário luxuoso, onde troquei de roupa por um roupão de spa macio. O primeiro tratamento seria um peeling facial, seguido por hidratação profunda. Enquanto a esteticista, uma mulher coreana de meia-idade chamada Min, analisava minha pele,
Fiquei esperando os comentários críticos de praxe. Você tem uma pele linda, disse ela, surpreendendo-me. Textura muito boa, poros pequenos, poucas linhas de expressão para sua idade. Você trabalha ao ar livre? Não, sou enfermeira, trabalho em hospital. Ah, isso explica. Min começou a aplicar o peeling. Pele de enfermeira é sempre mais resistente, mais saudável. Vocês lavam as mãos constantemente, usam produtos antissépticos. Isso mantém a pele limpa. Você só precisa de hidratação e alguns cuidados específicos. Era reconfortante ouvir algo positivo sobre minha aparência, depois de meses de comparações implícitas com Sofia. Durante as 3 horas seguintes, fui pampeada de uma forma que havia esquecido que existia. Peeling facial, máscara de colágeno, massagem relaxante, manicure, pedicure e finalmente o corte de cabelo. O que você gostaria de fazer? Perguntou Juliano, o cabeleireiro, passando as mãos pelos meus cabelos longos e sem forma. Algo diferente, algo que me faça sentir poderosa. Juliano sorriu. Posso trabalhar com isso. Confie em mim? Por um momento hesitei. Durante 15 anos, havia mantido o cabelo longo porque Daniel sempre disse que preferia assim. Mesmo depois do divórcio, nunca havia considerado mudar. Sim, respondi finalmente. Confio. O que aconteceu a seguir foi mágico. Juliano cortou quase 15 centímetros, criando um long bob moderno na altura dos ombros. Adicionou algumas mechas sutis que iluminaram meu rosto e finalizou com escovação profissional que deu volume e movimento que eu não sabia que meu cabelo podia ter. Quando ele girou a cadeira para o espelho final, não reconheci a mulher olhando de volta. Oh, meu Deus! Sussurrei. A mulher no espelho parecia anos mais nova. O corte emoldurava meu rosto de forma perfeita, destacando meus olhos verdes e definindo minha linha do maxilar. As mechas sutis captavam a luz e davam uma dimensionalidade que eu nunca havia visto no meu cabelo. Você está linda, disse Juliano, claramente satisfeito com seu trabalho. Mas o mais importante é como você se sente. Eu me sinto diferente, mais confiante. Exatamente o que eu queria ouvir. Quando saí do spa às 13h30, me senti como se estivesse flutuando. Várias pessoas na rua fizeram duplo take e um homem no café da esquina até sorriu e acenou quando nossos olhares se cruzaram. Quando foi a última vez que alguém havia notado minha presença de forma positiva? A próxima parada era a boutique onde havia agendado uma sessão com personal shopper. Elegant Essentials. Era uma loja pequena, mas sofisticada, frequentada por executivas e socialites. Quando entrei, uma mulher elegante de cerca de 50 anos se aproximou. Você deve ser Sara. Sou Patrícia, sua personal shopper hoje, e posso dizer que alguém fez um trabalho maravilhoso com seu cabelo. Patrícia me guiou através da loja, perguntando sobre meu estilo de vida, preferências e orçamento. Quando mencionei que precisava de roupas que me fizessem sentir poderosa e confiante, seus olhos se iluminaram. Perfeito. Vamos criar um guarda-roupa que reflita a mulher forte que você é. A primeira peça que experimentei foi um blazer azul marinho estruturado com uma calça social bem cortada. Quando saí do provador, Patrícia aplaudiu. Agora sim, você vê a diferença? Roupas bem cortadas não apenas mudaram sua aparência, elas mudaram sua postura. Ela estava certa. Eu me sentia mais ereta, mais confiante, mais presente. Experimentamos dezenas de peças, vestidos que realçavam minha silhueta, blusas que destacavam meu colo de forma elegante, saias que me faziam sentir feminina sem ser inadequada. Cada peça era escolhida não apenas pela aparência, mas por como me fazia sentir. Agora o conjunto casual elegante, disse Patrícia, me trazendo jeans escuros, bem cortados, uma blusa de seda creme e uma jaqueta de couro macia. Para quando você quiser estar confortável, mas impecável. O reflexo no espelho era de uma mulher que eu não via há anos, ou talvez nunca havia visto.
Alguém que claramente se importava com sua aparência, mas de forma autêntica, não desesperada. E, finalmente, Patrícia sorriu misteriosamente. O conjunto para a noite. Era um vestido preto simples, mas o corte era perfeito. Não muito justo, não muito solto, comprimento ideal, decote elegante sem ser vulgar. Com os sapatos certos e acessórios mínimos, era sofisticado e atemporal. Patrícia, isso é perfeito. Você parece uma executiva bem-sucedida que sabe exatamente quem é e o que quer. Comprei 3 conjuntos completos, incluindo sapatos e acessórios. O valor me fez engolir seco por um momento, mas lembrei das palavras de Marcos, quanto eu gastava em mim mesma. Era hora de mudar isso. Voltei para casa às 17 horas para me trocar para o jantar. Escolhi o vestido preto, sapatos de salto médio, algo confortável o suficiente para uma enfermeira acostumada a ficar em pé o dia todo, brincos discretos e uma bolsa pequena e elegante. A maquiagem foi sutil, mas definida, algo que Min havia me ensinado no spa. Quando me olhei no espelho de corpo inteiro do meu quarto, por um momento pensei que estava vendo outra pessoa. A transformação física era óbvia, mas havia algo mais profundo. A forma como eu me carregava, a expressão no meu rosto, até mesmo a forma como eu respirava, tudo parecia diferente. O restaurante La Bella Vista era exatamente o tipo de lugar onde Daniel levava Sofia para ocasiões especiais. Elegante, caro, com uma vista deslumbrante da cidade. Quando cheguei, o maître d' me cumprimentou com a cortesia reservada para clientes importantes. Mesa para uma pessoa, correto? Temos uma mesa linda na varanda com vista para a cidade. Ser tratada com respeito e atenção, mesmo jantando sozinha, era uma experiência nova. Nos últimos anos, quando saía, o que era raro, geralmente ia a lugares familiares onde era conhecida como a enfermeira Sara ou a mãe da Emma. Pedi um aperitivo, escolhi cuidadosamente o prato principal e até me permiti uma sobremesa. Comi devagar, saboreando cada garfada, observando a cidade se iluminar através da janela. Havia trazido um livro, como Marcos sugerira, mas descobri que estava mais interessada em observar as pessoas e refletir sobre o dia. Foi durante a sobremesa que Daniel apareceu. Eu o vi antes dele me ver, acompanhado de Sofia e outro casal que reconheci como amigos deles. Sofia estava impecável como sempre, vestido de grife, cabelo perfeito, maquiagem profissional. Mas pela primeira vez em meses, não me senti diminuída por sua presença. Daniel me notou quando o garçom os conduzia à mesa. Vi seus olhos se arregalarem de surpresa, depois confusão e, finalmente, algo que não via há anos. Admiração. Ele desculpou-se do grupo e se aproximou da minha mesa, hesitante. Sara, você está... Uau, você está incrível. Obrigada, Daniel. Minha voz estava calma, controlada. Você está jantando sozinha? Sim, é uma experiência interessante, recomendo. Ele ficou ali por um momento claramente desconfortável. Olha, sobre ontem, Emma me contou o que aconteceu. E talvez ela tenha sido um pouco dura. Você sabe como adolescentes são. Coloquei meu garfo delicadamente no prato e olhei diretamente para Daniel. Não, Daniel, Emma não foi dura. Emma foi honesta. E sabe de uma coisa? Ela estava certa. A confusão no rosto dele era quase cômica. Eu realmente havia me acomodado. Havia me perdido tentando ser a mãe perfeita, a ex-esposa conveniente, a funcionária dedicada. Havia esquecido que também sou Sara. Peguei minha taça de vinho e tomei um gole. Então, obrigada à sua esposa pelos conselhos. Eles foram muito úteis. Daniel olhou para trás, onde Sofia estava claramente tentando ouvir nossa conversa sem parecer óbvia. Sara, eu nunca quis que você se sentisse. Daniel. Minha voz permaneceu gentil, mas firme. Você não precisa se desculpar. Nossa história acabou há 3 anos.
Como eu escolho viver minha vida agora é decisão minha. Ele assentiu lentamente. Emma quer falar com você. Ela se sente péssima com o que disse. Eu sei. Conversaremos amanhã. Você vai perdoá-la? Sorri. Não o sorriso conciliador que eu sempre dava, mas algo genuíno e confiante. Daniel, Emma é minha filha e eu a amo. Mas ela precisa aprender que palavras têm consequências e que sua mãe é uma pessoa, não apenas uma função. Daniel pareceu surpreso com a resposta. Provavelmente esperava que eu dissesse que já havia perdoado tudo, que Emma era apenas uma adolescente, que não importava. Bem, disse ele finalmente, você parece diferente, mais forte. Eu sou diferente e sou mais forte. Depois que ele voltou para sua mesa, terminei minha sobremesa lentamente, muito consciente dos olhares ocasionais do grupo dele, especialmente de Sofia, que parecia estar reavaliando algo. Paguei a conta, que incluía uma gorjeta generosa, porque havia decidido que a nova Sara valorizava o bom serviço. E saí do restaurante com a cabeça erguida. Durante o trajeto para casa, refleti sobre o dia. Não era apenas sobre a aparência, embora a transformação física tivesse sido importante. Era sobre lembrar que eu existia como indivíduo, que tinha gostos, preferências, valor próprio. Em casa, liguei meu laptop e escrevi no notebook. Dia 2. Hoje redescobri Sara. Não a nova Sara. A Sara que sempre esteve aqui, apenas enterrada sob anos de sacrifício mal direcionado. A mulher que Daniel se apaixonou há 16 anos ainda existe. A mulher que era confiante e ambiciosa ainda está aqui. Ela só precisava lembrar de sua própria força. Parei de escrever e adicionei. Nota para amanhã. Conversar com Emma. Não para brigar, não para me desculpar pelo que disse, mas para estabelecer um novo padrão de respeito mútuo. Se vou ensinar minha filha a ser uma mulher forte, preciso primeiro mostrar a ela como é uma mulher forte. Antes de dormir, olhei mais uma vez no espelho. A mulher olhando de volta não era perfeita. Ainda tinha linhas de cansaço. Ainda mostrava os anos de trabalho duro. Mas havia algo novo em seus olhos, autorrespeito. E pela primeira vez em muito tempo, gostei do que vi. Domingo amanheceu nublado, combinando com o nervosismo que sentia sobre a conversa inevitável com Emma. Ela havia mandado 5 mensagens durante a noite, cada uma mais desesperada que a anterior. Mãe, por favor, podemos conversar? Eu não queria te magoar. Papai disse que você estava linda no restaurante. Por favor, não esteja brava comigo. Mas eu não estava brava. Estava algo muito mais poderoso e duradouro. Estava determinada. Preparei café da manhã para 2 pessoas pela primeira vez em dias, mas desta vez não por hábito automático. Estava fazendo uma escolha consciente de abrir diálogo com minha filha, mas nos meus termos. Emma chegou às 10 horas, trazida por Daniel. Pude vê-la através da janela, hesitando na calçada, claramente nervosa. Quando finalmente tocou a campainha, respirei fundo antes de abrir a porta. Oi, mãe, disse ela, sua voz pequena e insegura, tão diferente da arrogância de sexta-feira. Oi, Emma, entre. Ela parou abruptamente quando me viu. Você cortou o cabelo e está usando maquiagem. Sim, cortei, gostou? Você está linda, disse ela, mas havia confusão em sua voz, como se não soubesse como processar esta nova versão da mãe. Fomos para a cozinha, onde servir café da manhã. Emma ficou quieta por vários minutos, mexendo nervosamente nos ovos mexidos. Mãe, eu sinto muito pelo que disse na sexta, eu não queria. Emma, interrompi gentilmente. Antes de você se desculpar, quero que você me diga uma coisa. Você disse aquelas palavras porque estava brava comigo por algum motivo específico ou porque genuinamente acredita nelas? Ela me olhou, surpresa pela pergunta direta. Eu não sei. Talvez um pouco dos dois. Está bem. Então vamos conversar sobre ambos. Sentei-me à mesa de frente para ela.
assumindo a postura que havia praticado, ereta, confiante e presente. Primeiro, sobre estar brava comigo. Do que exatamente você está brava, Emma? Ela hesitou, claramente não esperando ter que articular seus sentimentos. Eu acho que às vezes sinto que você me sufoca, que você vive apenas para mim, e isso me faz sentir culpada. E também me faz sentir como se eu fosse responsável pela sua felicidade. A honestidade brutal dela me atingiu, mas também me impressionou. Continue. E quando vou à casa do papai, vejo como Sofia vive. Ela tem sua própria vida, seus próprios interesses, suas próprias amigas. Ela não vive em função de ninguém, e isso me faz sentir sufocada aqui em casa, porque tudo gira em torno de mim. Era uma perspectiva que eu não havia considerado. E sobre as coisas que você disse sobre minha aparência, Emma corou. Isso foi influência da Sofia. Ela sempre faz comentários sobre você. Não diretamente para mim, mas eu escuto quando ela fala com o papai ou com as amigas dela. Minha mandíbula se contraiu. Que tipo de comentários? Ela diz que você se deixou levar depois do divórcio, que é uma pena porque você tinha potencial, que se você se esforçasse mais, poderia encontrar alguém. Emma fez aspas no ar com os dedos. E eu comecei a repetir essas coisas porque parte de mim queria que você encontrasse alguém para que eu não me sentisse tão responsável por você. O silêncio que se seguiu foi carregado de revelações. Emma não estava apenas sendo cruel. Ela estava reagindo a uma pressão que eu mesmo havia criado ao fazer dela o centro absoluto da minha existência. Emma, obrigada por ser honesta comigo. Agora é minha vez de ser honesta com você. Respirei fundo, organizando meus pensamentos. Primeiro, você está certa sobre uma coisa. Eu realmente fiz da minha vida inteiramente sobre você. E isso não foi justo, nem comigo, nem com você. Uma criança não deveria ser responsável pela felicidade de um adulto. Emma pareceu aliviada por eu estar concordando em vez de ficando na defensiva. Segundo, sobre os comentários da Sofia, eles foram cruéis e inadequados, mas também me fizeram perceber algo importante. Eu realmente havia parado de me ver como uma pessoa completa. Me levantei e fui até a janela, olhando para o quintal onde Emma costumava brincar quando era pequena. Mas, Emma, há algo que você precisa entender sobre sacrifício e sobre ser mãe. Quando disse que cortei o cabelo porque não tinha tempo para salão, quando disse que não me arrumava porque priorizava suas necessidades, isso não era completamente verdade. Me virei para encará-la. A verdade é que eu escolhi me sacrificar. Escolhi colocar você em primeiro lugar. E durante muito tempo, isso me fez sentir como uma boa mãe. Mas agora percebo que uma boa mãe ensina pelo exemplo. E que exemplo eu estava dando? Que mulheres devem desaparecer em função dos outros? Que mães não merecem cuidar de si mesmas? Que nosso valor vem apenas do que fazemos pelos outros? Emma ficou quieta, processando. Emma, você disse que tem vergonha de mim. Isso doeu profundamente, mas também me fez uma pergunta importante. Que tipo de mulher eu quero que minha filha se torne? Que tipo? Quero que você se torne uma mulher que se valoriza, que sabe que pode ser mãe e pessoa ao mesmo tempo, que entende que cuidar de si mesma não é egoísmo, é responsabilidade. Fiz uma pausa. E para ensinar isso, preciso primeiro ser esse exemplo. Emma assentiu lentamente. Então, você não está brava comigo? Não estou brava, Emma. Estou grata. Você me deu um presente doloroso, mas necessário, a verdade. Voltei para a mesa e peguei suas mãos. Mas preciso que você entenda uma coisa. Do agora em diante, nossa relação vai mudar. Uma sombra de preocupação cruzou seu rosto. Mudar como? Vou continuar te amando incondicionalmente. Vou continuar sendo sua mãe dedicada. Mas não vou mais aceitar desrespeito, mesmo vindo de você.
E não vou mais fazer de você o centro único da minha existência. O que isso significa? Significa que vou começar a ter uma vida social própria. Vou sair com amigas, talvez namorar eventualmente. Vou ter hobbies que não envolvem você. E quando você for rude ou desrespeitosa comigo, haverá consequências. Emma engoliu seco. Que tipo de consequências? O tipo que qualquer pessoa enfrentaria por tratar outra pessoa mal. Se você me falar com desrespeito, a conversa acaba. Se você me comparar negativamente com outras pessoas, você será corrigida. Se você cruzar limites, eles serão reforçados. Era uma conversa que deveria ter acontecido anos atrás, mas nunca é tarde demais para estabelecer padrões saudáveis. Mãe, Emma disse hesitante, você ainda vai estar disponível quando eu precisar? Sorri. O primeiro sorriso genuíno da conversa. Sempre, Emma. Mas há uma diferença entre estar disponível e ser uma capacho. Estarei aqui quando você precisar de uma mãe. Não estarei mais aqui para ser maltratada. Naquele momento, meu telefone tocou. Era Daniel. Sara, podemos conversar? É sobre Emma. Emma está aqui comigo. Do que se trata? Bem, Sofia e eu conversamos ontem à noite, depois de te vermos no restaurante. Ela reconheceu que talvez tenha feito alguns comentários inadequados sobre você que Emma pode ter ouvido. Coloquei no viva voz para que Emma pudesse ouvir. Que tipo de comentários, Daniel? Silêncio constrangido. Comentários sobre sua aparência, sobre como você estava lidando com o divórcio. Sofia percebeu que pode ter influenciado Emma negativamente. Emma ficou vermelha, claramente desconfortável por suas fontes de inspiração estarem sendo expostas. E ela gostaria de se desculpar. Conosco duas. Daniel, agradeço o gesto, mas não preciso de desculpas da Sofia. Preciso que ela pare de fazer comentários sobre mim, especialmente onde Emma possa ouvir. Claro, isso não vai mais acontecer. E Daniel, há mais uma coisa. O quê? Emma vai começar terapia. Ela precisa aprender a processar seus sentimentos sobre nosso divórcio e sobre as mudanças na família de uma forma mais saudável do que descontando em mim. Emma abriu a boca para protestar, mas eu levantei a mão. Não é negociável, Emma. E antes que você diga que não precisa, deixe-me lembrá-la de que você acabou de admitir que se sente sobrecarregada com a responsabilidade da minha felicidade e que isso a deixa brava. Isso é exatamente o tipo de coisa que terapia pode ajudar. Daniel concordou imediatamente. É uma ótima ideia, Sara. Deveria ter pensado nisso antes. Depois que desliguei, Emma e eu ficamos em silêncio por alguns minutos. Mãe, disse ela finalmente, você realmente está diferente. Como assim? Mais forte, mais segura. Antes, você sempre tentava me agradar, sempre se desculpava por tudo, sempre cedia quando eu fazia drama. Ela fez uma pausa. Agora você parece, sei lá, como uma adulta de verdade. Ri da observação brutalmente honesta. Emma, eu sempre fui uma adulta. Só estava fingindo ser sua amiga em vez de ser sua mãe. E agora? Agora vou ser as duas coisas. Sua mãe primeiro, sua amiga quando apropriado. Mas você vai me respeitar nas duas funções. Emma assentiu lentamente. Mãe, você está bonita com o cabelo novo. E eu sinto muito por ter dito que tinha vergonha de você. Isso não era verdade. Eu estava confusa e disse coisas horríveis. Obrigada, Emma, e aceito suas desculpas. Você pode me ensinar a me maquiar como você está fazendo? E talvez possamos ir às compras juntas para escolher roupas? Sorri. Claro. Mas não porque você precisa se maquiar ou usar roupas específicas, porque pode ser divertido fazermos isso juntas, duas mulheres cuidando de si mesmas. Mãe, sim, eu te amo. Estou orgulhosa de você por ter se defendido, mesmo que tenha sido contra mim.
Senti lágrimas chegando aos meus olhos. Eu também te amo, Emma, mais do que você pode imaginar. É por isso que não posso mais permitir que você me trate mal. Você merece uma mãe que se valoriza e eu mereço uma filha que me respeita. Passamos o resto da manhã conversando de verdade. Não eu tentando agradar e ela testando limites, mas duas pessoas que se amam trabalhando para construir uma relação mais saudável. À tarde, fomos juntas comprar ingredientes para jantar, algo que não fazíamos há meses. Mas desta vez, quando Emma começou a fazer drama sobre qual restaurante poderíamos pedir comida, eu simplesmente disse: "Não vamos pedir comida, vamos cozinhar juntas ou você pode fazer um sanduíche se preferir." Não houve discussão. Ela aceitou a decisão e até pareceu gostar de cozinhar comigo. Naquela noite, enquanto Emma assistia TV, escrevi a entrada final do meu notebook. Dia 3. Hoje aprendi que estabelecer limites não é crueldade, é amor próprio e amor pela outra pessoa. Emma não precisava de uma mãe que aceitasse qualquer comportamento. Ela precisava de uma mãe que a ensinasse, através do exemplo, como uma mulher forte se comporta. A transformação não foi apenas externa. Foi uma redescoberta completa de quem eu sou, além de ser mãe. Sou Sarah Mitchell, enfermeira dedicada, mulher forte, pessoa que merece respeito e amor, incluindo de si mesma. Emma e eu temos um longo caminho pela frente para reconstruir nossa relação em bases mais saudáveis. Mas pela primeira vez em anos, sinto que estamos indo na direção certa. E se eu conseguir ensinar minha filha a se valorizar, vendo como eu me valorizo, então cada centavo gasto nessa transformação, cada momento difícil desta conversa, cada mudança que fiz, tudo terá valido a pena. Fechei o notebook e olhei para Emma, que havia adormecido no sofá assistindo um filme. Peguei uma manta e a cobri gentilmente, beijando sua testa. "Boa noite, minha filha", sussurrei. Amanhã continuamos aprendendo juntas como ser mulheres fortes. Enquanto me preparava para dormir, olhei uma última vez no espelho. A mulher olhando de volta não era mais a Sarah de uma semana atrás, nem fisicamente, nem emocionalmente. Era alguém que havia redescoberto seu próprio valor, que havia aprendido que ser uma boa mãe não significava desaparecer como pessoa. E pela primeira vez em 15 anos, estava verdadeiramente animada para ver que tipo de mulher ela se tornaria daqui para frente.